Boa noite, queridos, queridas e querides. Mais uma vez estamos juntos na nossa terceira jornada psicanalítica, que tem como tema sociedade e cultura, né? Dialogando aí com a psicanálise, esse paradoxo que é esse diálogo entre cultura e psicanálise, né? E sociedade. Hoje nós estamos com um tema fantástico e com uma palestrante também, assim, eu sou suspeita de falar dela, né? Que eu sou suspeito que exatamente é a minha orientadora. Então, eu estou muito honrado, gente, de ter a minha orientadora aqui hoje, prestigiando esse nosso encontro, essa nossa jornada. Em uma carta ao seu amigo, pastor e pedagogo Oscar Pfister, datada de 9 de fevereiro de 1909, o Freud evoca o incêndio que a psicanálise estava em vias de propagar no campo da educação. Ela, pela primeira vez na história da psicanálise, né, ela saía daquele campo restrito dos médicos ali vienenses, né, e tinha ali um pedagogo interessado por essa por essa epistemologia tão diferente que era a psicanálise. E aí o Freud, escrevendo ao Jung, ele diz assim: é surpreendente ver como a nossa causa se dissemina, principalmente entre os professores primários. Olha que coisa interessante, né? O interesse de Freud pela educação se acha fundamentalmente ligada à sua teorização sobre a cultura. É a partir desse momento em que Freud começa a pensar a cultura que ele percebe que não dava para pensar esse aspecto da cultura sem trazer para o debate a questão da pedagogia e da educação. Esse tema foi tão forte, gente, que acabou gerando acabou sendo o tema do primeiro congresso ali em Viena de psicanálise, né, onde um dos temas do congresso era exatamente sobre a questão da suicídio nas escolas. Esse foi o primeiro, né, entre os dias 20 e 27 de abril de 1910. A questão do suicídio na escola foi o assunto apresentado no âmbito da Sociedade Psicanalítica de Viena, onde Freud interfere na discussão, destacando que era necessário que os pais e os educadores tolerassem que os adolescentes pudessem atrasar-se em estágio de desenvolvimento, mesmo que isso os aborrecesse. Pais, educadores, e aí o Freud diz assim, porque os pais e os educadores desejam crianças modelo, crianças que aceitem as normas em todos os pontos, crianças assépticas, crianças assexuadas, crianças que lhe garantam o sossego e a paz. Eles, os pais, os educadores, agem como se estivesse no sentido de extirpar dessas crianças o prazer, desejo de viver. Olha que coisa interessante, né? E esse foi o tema. Então, hoje eu trago o meu amigo Ronald Lopes, que está nessa parceria comigo aqui nessa jornada, né? Foi uma jornada pensada aí por nós três, né? E, Ronald, seja muito bem-vindo, querido. Obrigado mais uma vez, Jairo. Boa noite a todos e não todas. Estou muito contente de estar aqui, né? É uma satisfação muito grande estar nessa jornada. A gente já vai para o quinto dia, né, dessa jornada. Amanhã nós temos mais ainda, né? No sábado pela manhã temos mais dois palestrantes sensacionais. A Sara, depois a gente vai falar um pouco, e depois a Ana Laura Prats. A gente vai falar um pouco delas ao final da fala da Jonas. E é muito interessante isso que você falou, Jário, porque fiquei aqui pensando no La Jonquière, que é um educador que vai discutir com a psicanálise, né? Vai escrever, inclusive, um livro, né, com Sigmund Freud. Na verdade, ele vai escrever um livro que diz, né, Sigmund Freud, para além de uma educação pedagógica, né? E nesse livro ele diz que o Freud não foi pedagogo no sentido estrito do termo, né?
já que ele não produziu aí as reflexões no campo da educação como um educador, como um pedagogo qualquer, né? Ou, pelo menos, assim se diz, né? Lá no livro dele. Uma coisa que me chamou a atenção, Jairo, foi justamente essa pegada que o Lanjonquier faz no livro dele, que, apesar de Freud não ter escrito isso, ele desferiu importantes comentários sobre a educação, né? E a prática docente de sua época, inclusive a própria experiência escolar, como você está bem dizendo aí, sobre a questão da criança, a criança limpinha, a criança uniforme, né? A criança comandada. A palavra asséptica e assexuada que ele fala, né? Séptica e assexuada, muito, muito interessante. Só que a gente vai para um debate depois da fala da Jonas, que eu vou falar sobre ela e apresentar ela aqui para vocês, que os psicanalistas eles não eram unânimes, né, nessa articulação entre educação e psicanálise, né? Por exemplo, quando você vai lá para Ana Freud, ela entendia... Freud, né? Isso. Exato, ela entendia que as crianças eram sujeitos mais requisitados para associar o tratamento psicanalítico às medidas educativas. O Augusto Archon, ele já destaca a relevância da relação transferencial, inclusive a gente escreveu um texto sobre isso, né, a relação transferencial entre professor e aluno, né, que também é usada na psicanálise como forma de tratamento, né, e esse manejo da relação transferencial também promove ensinagem, né? Quer dizer, o ensino e aprendizagem. E assim vai, a Melanie Klein vai falar que era contra o analista que se colocava na posição de pedagogo, né? Ela recusava, né? Então isso que a gente está fazendo aqui, ela discordava veementemente, né? Mas assim, as articulações entre a psicanálise e a educação, elas existem e elas estão aí, obviamente, para serem realmente discutidas, avaliadas, questionadas, comentadas, né? E é por isso, Jário, que a gente vai chamar aqui na nossa mesa virtual, digamos assim, né, a Jonas Alves. Ela é pós-doutora em educação pela USP, pró-reitora adjunta dos assuntos estudantis, líder do Laboratório de Estudos de Gênero, Educação e Sexualidade, que é justamente esse que a gente está falando aqui do LEGESEX, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu tenho a honra aqui de receber a professora Jonas, né, que eu estou aqui no laboratório também, ela me acolheu, assim, gente, me acolheu assim, absurdamente, assim, me acolheu generosamente. Essa é a mania, viu, Rony? É a mania que a Jonas tem de nos acolher assim. Eu fui acolhido, eu fui acolhido no mestrado, eu falo assim, gente, tem gente que tem orientadora, tem gente que pega na mão da gente. A Jonas me pegou na minha mão e falou, vem comigo, vem Jonas, comigo. E olha, fantástico. À vontade. Sem palavras. Tá em casa, não preciso nem dizer isso, porque a casa já é sua. A casa é sua. Tá bom? Fica à vontade, tá com a palavra. Olá, pessoal, boa noite a todos, todas e todes. Boa noite, Jairo, Ronald. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? De ter, assim, por mais que eu esteja também ali na organização, mas a concepção desse evento, né, e os méritos dos frutos desse evento são todos do Jairo e do Ronald, né? Eles que estão levando toda essa organização com muito carinho, com muito cuidado. Então, eu fico muito feliz com isso e com essa trajetória que esses dois, né, que os dois estão fazendo. Não é fácil, mesmo sendo uma atividade, né, virtual, mas não é simples. Um evento como esse, né, todo dia tem um encontro, tem uma palestra, desde segunda-feira, né? Amanhã também vai ter, amanhã ainda tem duas, que vão ser as duas atividades de encerramento. Então, parabenizo muito os dois. Tenho muito orgulho deles estarem fazendo essa trajetória e o que eu posso fazer é ajudar no que é possível,
né? Essa é a minha função, né? De ajudar. Eu acho que na educação, né, a gente tem sempre que ter essa ideia, né, da gente pensar o avanço. Quando eu dava aula na educação básica, eu dizia que, às vezes, tinha um professor que, às vezes, o melhor que esse professor ou a professora poderia fazer aquele aluno era não atrapalhar. Né? Então, assim, a função do educador, da educadora, né, é estabelecer diálogos para que os alunos, para que os estudantes avancem, né? Avancem no sentido humano, avancem também no sentido profissional, é nesse sentido. E aí, Jairo e Ronald, eu queria, né, se vocês quiserem me interromper, né, vocês podem ficar à vontade. Eu não trouxe, tá, gente? Eu não trouxe nenhum slide, eu trouxe aqui uma provocação, tá? A partir do tema que a gente vai tratar hoje, que a gente vai discorrer sobre essa relação entre política, ultraconservadorismo e educação, que é um tema, né, absolutamente pertinente e atual. E aí eu trouxe algumas, né, eu fiz um roteiro, né, aqui com algumas provocações, para depois para a gente conversar mesmo, né, para a gente debater. Então fiquem à vontade para vocês fazerem perguntas ou comentários, que a ideia é essa aqui para a gente pensar, e é por isso que nós estamos aqui numa sexta-feira à noite, né, em ressaca, né, por conta aí da derrota do Brasil, né, mas, assim, a vida continua, né, a vida continua. É possível que eles vão enxugar as lágrimas comendo carne imantada com ouro, né, com camadas de ouro. A gente não tem como fazer isso, né? A nossa vida, o fluxo da nossa vida continua assim, acho que sem grandes diferenças em relação à vitória ou à derrota do Brasil. Então vamos lá, né? A gente tem que seguir, né? Então, Jairo, Ronald e todos e todas que estão nos assistindo aqui, quando eu recebi a tarefa de estar aqui hoje com vocês, né, para falar sobre a relação entre política e educação, mais especificamente para falar sobre a escola, sobre a universidade, me vieram à cabeça 2 livros que eu acho fundamentais para a gente pensar esse momento obscuro em que a gente está vivendo, que é o Educação contra a Barbárie. Eu não tenho o livro aqui físico, porque esses dois livros que eu vou citar, eu tenho no Kindle, tá? Mas são livros muito fáceis de vocês encontrarem, que é o Educação contra a Barbárie, é um livro de 2019, que é organizado pelo professor Fernando Castro. Ele é docente da Federal do ABC, a Universidade Federal do ABC Paulista, e o livro Educação e Emancipação, do Adorno, Theodor Adorno. Inclusive, o título do livro do Fernando Castro foi inspirado no texto do Adorno. Então, nessa obra, Educação e Emancipação, o Adorno discute se um ato violento pode ser considerado barbárie. Ele parte dessa questão, ele parte dessa problematização. Daí, para analisar isso, ele traz à tona uma manifestação, olha só, ele traz à tona uma manifestação de estudantes secundaristas contra o aumento da tarifa de transporte na Alemanha, isso em 1968. Daí ele critica o discurso hipócrita e demagógico que dizia, né, que aqueles estudantes insurgentes, rebeldes, eram bárbaros. Para o Adorno, essa ação dos estudantes, em 1968, na Alemanha, não se configurava em barbárie, pois os alunos, por meio da desobediência, se colocaram, na verdade, contra movimentos, sim, que pretendiam diminuir a qualidade civilizatória da população, que era o aumento da passagem, e provavelmente alguns alunos poderiam não ter acesso à escola, por não ter dinheiro para pagar a passagem e tudo mais. Em síntese, o Adorno relativiza a ideia de barbárie.
a utilizar a insurgência como exemplo e pondera que o bárbaro é o Estado. Quem é bárbaro aí nessa situação é o Estado, que vai praticar uma violência desproporcional contra aqueles e aquelas estudantes movido pela vontade de destruir um movimento que buscava garantir melhores condições de vida. E aí não tem como essa reflexão que o Adorno nos provoca não nos remeter à realidade brasileira. Né? E é a partir desse mote, né, sobre o que é barbárie, que vem o livro A Educação contra a Barbárie, do Fernando Cássio, que eu mencionei há pouco. Porque essa obra condensa os problemas da educação, especialmente os pontos nevrálgicos do debate educacional brasileiro na conjuntura política de hoje. Então, esse livro, que tem artigos de diversos autores e autoras, vai analisar as diferentes formas pelas quais a barbárie vai entrar e destruir, querer destruir a escola. E aí eu complemento também a universidade. E é aí que a gente vai pensar o quanto a escola foi invadida pela barbárie, sobretudo a partir dos últimos 10 anos, mas sabendo que esse processo foi intensificado a partir de 2016, com o golpe contra a então presidenta Dilma Rousseff. Golpe este que preparou o terreno para a extrema-direita com a eleição de Bolsonaro em 2018. Ou seja, um carro sem freio desgovernado descendo ladeira abaixo. Bom, e aí nesse processo, nós vamos ter 2 movimentos ultraconservadores que vão atacar a escola. Vou comentar sobre esses 2 problemas, sobre esses 2 movimentos. O primeiro, que é mais sutil, é o projeto educacional da barbárie gerencial, cuja intenção é destruir a escola de fora para dentro. Como assim? Né? E aí a gente vai pensar as planilhas de indicadores, os rankings de escolas, de universidades, números e mais números, na promessa de uma pretensa eficiência, mas que, na verdade, tem o objetivo de massificar e desumanizar os processos educativos. Então, o que a gente vai ver aí, nesse movimento da barbárie, que eu vou chamar de barbárie gerencial, né, que o Fernando Cássio chama, né, vai chamar de barbárie gerencial, a gente vai ver que são programas que desmontam a educação brasileira e que visam manter intactas as estruturas de desigualdades sociais que já estão no DNA da história e da construção do Brasil. E assim, que programas são esses? Quais são esses programas gerenciais que adentraram a escola nesses últimos anos, né? Então, são programas das fundações empresariais, como a Fundação Lehman, a Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, e por aí vai. São projetos pedagógicos que trazem uma leitura superficial da escola e que têm o objetivo de simplificar a formação escolar, sobretudo de quem? Das pessoas mais pobres. São as pessoas que mais precisam e que acessam ou que deveriam acessar a escola pública. Então, na verdade, é uma agenda de instituições que detêm a riqueza nacional e dominam o discurso da grande mídia, né, como fundações e institutos ligados a bancos e a empresas, né, como eu mencionei agora há pouco, e que não possuem nenhuma relação e nenhum conhecimento sobre a escola pública. Eu digo que assim, é o famoso cavalo de Troia, porque são fundações ligadas à economia e à administração. Quer dizer, outras perspectivas, outras formas de interpretar a sociedade, outros projetos de sociedade, mas que chegam na escola revestidos de sutileza, de sedução, de racionalidade,
mas que, na verdade, são projetos autoritários e simplistas para a escola. Então, por isso que eu chamo esses projetos gerenciais de cavalo de Troia. Então, assim, ainda hoje, existe um discurso educacional sobre indicadores, né, que normalmente vai dizer que a escola pública vai muito mal nas avaliações em larga escala, né? PISA, SAEB, mas os problemas estruturais da educação, né, como material didático, infraestrutura, salário, plano de carreira do professor e da professora, a lista é grande, condições socioeconômicas dos estudantes e das estudantes e das suas famílias, todas essas questões que são importantíssimas, elas simplesmente não são colocadas em pauta. Ou seja, não é possível discutir se os indicadores educacionais vão melhorar ou não a escola, se vai ser utilizada parceria público-privada, inovadora ou não, se vai haver financiamento misto, uma vez que os problemas estruturais da escola, que já existem há muito tempo, a gente sabe disso, nunca foram, de fato, considerados nas políticas públicas educacionais. E aí, nós vamos ter um segundo movimento ultraconservador na escola, que é uma outra estratégia de barbarização, que vai ser a disputa curricular dentro do espaço escolar. Então, vejam bem, eu falei desse primeiro movimento, que é o movimento gerencial, né, dos institutos, das fundações empresariais, e aí a gente tem um outro movimento que eu vou dizer que é um movimento que vai atacar a escola de dentro para fora, né, que é o que a gente chama da guerra cultural. Falamos muito, né, foi muito falado, inclusive, sobre guerra cultural nesses anos todos de governo Bolsonaro. E aí, nesse sentido, né, ainda que os problemas, que as mazelas que acompanham a educação existam já há algum tempo, né, como eu mencionei há pouco tempo, no governo Bolsonaro que esse conjunto de problemas vai se materializar e vai ser potencializado. Quer dizer, a partir de 2019, nós vamos ter um projeto político ultra-reacionário, que aí não é reacionário, é ultra-reacionário, que vai consolidar essa perspectiva conservadora, ou melhor, ultraconservadora, colocando a família tradicional, isso é importante, como única e fundamental possibilidade de organização na sociedade. Então, por isso que vai se falar muito sobre a família tradicional, porque a família tradicional ela vai ser considerada pela extrema-direita como a única possibilidade de organização da sociedade. Então, ao contrário dos programas gerenciais, né, que são projetos políticos, ao contrário, né, dos programas gerenciais, que são sutis e que erroneamente dizem que são benéficos para a escola, esses projetos políticos da guerra cultural são explicitamente apresentados como inimigos da escola. Não há meio termo. São inimigos da escola, da universidade, da ciência e da liberdade de ensinar. Então, por isso, assim, temas como o obscurantismo, negacionismo científico, o revisionismo histórico, o anti-intelectualismo, ideologia de gênero, a militarização nas escolas, a intolerância religiosa, a homeschooling e o levante da extrema-direita contra o Paulo Freire vão ser ações desse movimento anticivilizatório na escola. Então, o que eu queria dizer para vocês é que esses projetos de destruição vão operar no campo, inclusive, da legalidade, como escola sem partido. O que a escola sem partido vai fazer? Quer dizer, o principal efeito do escola sem partido foi criar um debate público que vai respingar no ambiente educacional e, dessa forma, vai acabar com a confiança da escola e da universidade, uma vez que o professor vai ser vigiado, e atacar as relações entre todos os atores, todos os sujeitos e atrizes e sujeitas da escola. Então, são, na verdade, né, movimentos de negação da própria escola e do conhecimento.
Movimentos estes, gente, que vieram como uma reação aos poucos avanços progressistas alcançados pela sociedade brasileira até ali por volta de 2015, e que no atual governo, que ainda bem já está acabando, vai ganhar força para engendrar essa guerra cultural. Então, assim, nessa minha fala, eu queria sinalizar que fundações e institutos empresariais, grupos articulados à extrema-direita, fundamentalistas religiosos, militaristas, movimentos anti-escola, negacionistas, movimentos de censura e perseguição a professores e professoras, grupos antigênero e antifeminista, dentre outros, inclusive, grupos, que todos esses segmentos, que todos esses grupos se relacionam e que trazem muito prejuízo a professores, a professoras, a liberdade de ensinar, a infraestrutura da escola e da universidade, e a vida dos estudantes e das estudantes. E também, gente, a gente não pode esquecer dos movimentos sindicais dos professores. O corte de bolsas da CAPES, né, que a gente está acompanhando ao vivo e em cores neste momento, faz parte desse processo de destruição da escola, da ciência e da universidade. Então, esse corte não foi à toa, não foi fruto da incompetência do Guedes e da sua equipe. Se trata, gente, de um projeto de país. Para vocês terem uma ideia, assim, no mandato do Bolsonaro, as políticas educacionais passaram a ser pautadas pelos interesses regidos pelas alas ultraliberais e ultra-reacionárias da sociedade, tornando essa barbárie que eu estou mostrando para vocês ainda mais forte, ainda mais evidente. Então, por exemplo, nessa perspectiva, os indicadores educacionais de larga escala, por exemplo, estão envoltos de uma série de confusões envolvendo o MEC, né? E não só o MEC, mas como a grupos aliados, a grupos que apoiam o governo, né? Como o ENAD, SAEB, ENEM, né? Então, e assim, relacionada a isso, existe a política de negação da escola, negação da ciência, das artes, do intelectualismo, né? E isso tudo, essa negação é materializada no apoio à escola sem partido, que eu comentei aqui, na proposição da educação domiciliar, que é a homeschooling, na militarização das escolas. No governo Bolsonaro, muitas escolas foram militarizadas, escolas públicas foram militarizadas, ou seja, gerenciadas por policiais ou por militares. Na cruzada antigênero, no ataque às políticas de direitos humanos, é uma lista de barbaries que parece não ter fim, gente. Então, assim, e para piorar a situação, com a pandemia, os empresários, né, reformadores, né, entre muitas aspas, né, os empresários reformadores da educação, sob a chancela do MEC, viram neste momento de crise, de enfraquecimento por conta da pandemia, a oportunidade de acelerar o projeto de precarização da escola e da universidade pública, com a implantação da educação à distância. A questão, gente, o problema não é a educação à distância em si. O problema é não considerar os impactos no processo de ensino-aprendizagem e não considerar a infraestrutura do espaço, dos espaços universitários e educativos para receber essa educação à distância. E aí, obviamente, com isso vai negligenciar as desigualdades sociais que impedem que boa parte da população tenha acesso a essa modalidade de ensino. Então, assim, olha, para vocês terem uma ideia, os tratados de civilidade, né, que grande parte dos países parece ter pactuado, isso aí desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ainda que sob a égide do neoliberalismo, estiveram sob ataque nesses últimos 4 anos. Né? E isso tem deixado o mundo perplexo. Gente, tanto é que a saudação calorosa
que o presidente Lula teve de vários chefes de Estado ao ser eleito comprova a gravidade da política estabelecida pelo governo Bolsonaro. Então, eu queria terminar essa minha breve fala aqui com vocês, dizendo que, assim, apesar de tudo, há resistência. Não queria terminar essa minha fala inicial, negativa, só falando das barbáries, que são muitas, vocês perceberam. Mas, assim, é importante a gente saber também que há uma disputa por uma pedagogia e por um currículo que vai operar contra a barbárie na educação. Seja na escola ou na universidade, né? A gente vai ter coletivos, a gente vai ter grupos de pesquisa, como o LGSEX, a gente vai ter grupos de docentes, a gente vai ter movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra, como os movimentos feministas, movimentos LGBTQIA+, que vão trazer experiências propositivas de resistência, que vão disputar a escola contra esses projetos ultra-reacionários e ultraliberais que eu mencionei aqui para vocês agora há pouco. Com base no que se tem discutido tanto no campo da militância, como no campo da produção intelectual. Bom, e aí eu encerro, né, essa parte, e aí retomo Adorno, Theodor Adorno, Educação e Emancipação. Quando ele diz que é papel da educação o contraponto aos princípios da barbárie. Então, a educação, para o Adorno, a educação contra a barbárie, pressupõe também uma educação para os princípios civilizatórios. Ou seja, entender os episódios históricos de violências, desmandos e opressões, com o intuito de que tais acontecimentos não voltem a se repetir. Então, assim, por isso, a gente precisa pensar em uma educação para a diferença e para a autonomia do sujeito e da sujeita pensante, né? A gente precisa apontar caminhos para uma educação pautada no reconhecimento do outro, na diversidade, na vivência das práticas culturais, na liberdade de ensinar. Isso é importante. Nós precisamos ter liberdade de ensinar. Uma escola, né? Uma escola que ouve a todos, todas e todes. Uma escola que acolhe, e aí eu vou trazer um trechinho do samba enredo da Mangueira de 2019, né? Uma escola que acolhe as Marias Mains Marielles Malês. É isso, né? E aí eu abro aqui, né, esse debate, né, volto aqui, né, para conversar com vocês sobre essas provocações, né, que eu trouxe aqui sobre esse movimento ultraconservador na educação brasileira recente, né? Eu fiz um recorte recente, sobretudo a partir de 2015. Olha, eu fiquei aqui pensando, né, quando você falava sobre esse movimento ultraconservador que sitia a escola, na verdade. Ele sitia, né? Quer dizer, há uma ocupação de forma militarizada, violenta, intrusiva, né? E, quiçá, eu posso dizer de uma estrutura na psicanálise que a gente vai chamar de psicótica, que é isso, é invasiva, é sitiada, né? É ocupado, não dialoga, não pergunta para ninguém, sai fazendo intrusão e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Eu fiquei pensando nisso. E aí, se a gente coloca isso em termos históricos, professora, eu fiquei também pensando sobre... A gente começa lá atrás, como que a gente não se apercebe, né, dessas... A sua fala assim, foi sensacional, porque assim, eu fiquei pensando assim, gente, como que a gente não a percebe? Porque tudo isso foi bem... Estava na cara. Até de 2010 para cá, quer dizer, são 12 anos. Quer dizer, aonde que essa intrusão entrou que eu não vi? Não, mas peraí, estava aí instalada há mais de 10 anos, já acontecendo, né? Quando a gente tem lá desde lá da LBDEM, né, de 96, vem as PCNs, né? Depois das PCNs, você tem
um conflito ali dentro da LDBEM, né, dentro da interpretação da LDBEM, né, ou seja, essa interpretação, uma interpretação que não estava lá e era uma interpretação ultraconservadora que acaba desaguando na Conferência Nacional de Educação, na CONAD, que acaba criando a tal do documento base, né, fundamentado, entre aspas, aí, em princípios éticos, políticos, e acaba desaguando na Base Nacional Comum Curricular, né? Que não era para ter isso, não era para essa discussão, ou quer dizer, na verdade, era para ter essa discussão, mas não era para fazer com que o resultado da discussão virasse um reacionarismo ultraconservador. Esse é o ponto, né? Quer dizer, é o ponto de você criar a questão da ideologia de gênero, que até hoje eu fico me perguntando, né? Ideologia de gênero, né? Ideologia é falseamento da realidade, né? Para mim, que é um materialista assim, que lida com a história, para mim, ideologia é isso, é falseamento da realidade. Então, quer dizer, gênero como não casa, isso não é um conceito fraturado, né? Digamos assim, que a gente fala, né? Assim, eu queria, viu, Ronald, se você me permite, até claro. você comentou sobre ideologia de gênero, porque assim, né, se fala muito sobre ideologia de gênero, a ideologia de gênero existe, não existe, não existe, é uma invenção, é um sintagma, mas o que eu digo é assim, a ideologia de gênero ela existe, mas ela não é o que dizem ser. Por quê? O que é ideologia? Por que ela existe? Quer dizer, quando, né, uma sociedade, né, em que a mulher ganha menos que o homem, isso é ideologia de gênero. Uma sociedade que diz que a mulher precisa ser ainda submissa ao homem, isso é ideologia de gênero. Uma sociedade que não permite que a mulher circule por todos os espaços que ela gostaria e que ela deveria estar, isso é ideologia de gênero. Uma sociedade binária em que a mulher que tem que cuidar do filho e que tem que cuidar da casa, enquanto o homem traz o dinheiro e o sustento, e que as coisas precisam ser dessa forma, isso é ideologia de gênero. Então, existe uma ideologia, o machismo e o sexismo é a ideologia de gênero. Né? Agora, o que os estudos de gênero, que é outra coisa, né? O que os estudos de gênero vêm fazer é desmontar, é desconstruir e trazer novas perspectivas analíticas a essa ideologia machista, sexista. Né? Exatamente. Eu concordo plenamente. Só que no senso comum, sim, professora, sim. na base, vamos dizer assim, na coisa mais ampla, o que está posto, meu Deus, para te fazer isso, a gente rala muito dentro de sala de aula. Assim, sim. No chão de sala de aula, a gente come muito sal, porque é muito complicado. E isso invadiu de um jeito essa ideologia de gênero do senso comum. Essa que a senhora falou existe. Eu alcancei. Agora, e essa que, vamos dizer assim, que está aí, mas que, na verdade, ela falseia e mascara uma série de problemas que são justamente essas que a senhora falou. Como é que a gente faz, professora? Como que a gente faz em sala de aula com isso? O que a gente faz? Que agora a gente pretende dar uma arrefecida, né? Pretende-se, né, dar uma arrefecida depois da eleição do Lula com essa questão, porque isso invadiu a sala de aula de um tal jeito. Por exemplo, a gente não pode falar de sexualidade porque eu já ouvi de um pai que votou no Bolsonaro por conta disso. Votei no Bolsonaro para não falar de sexualidade nem ideologia de gênero dentro da escola. Sim. Ronald, nós tivemos um grande retrocesso nesses últimos anos, porque vou retomar a tua fala, né? Quando você fala da LDB, quando você fala dos PCNs. Por exemplo, os PCNs, gente, lá no fim da década de 90. Os PCNs vão trazer os temas transversais, né? Que são aqueles temas que devem atravessar o currículo da educação básica, de todas as disciplinas, de todos os componentes curriculares da educação básica. Dentre esses temas, veio a orientação sexual, né? Que assim,
a gente naquela época, educação sexual era chamada de orientação sexual. Hoje, orientação sexual é uma outra coisa, né? Mas naquela época foi esse capítulo, esse tema foi denominado orientação sexual. Ainda que tivessem problemas, ainda que tivessem ali vários trechos e várias questões que eram ligadas a uma concepção mais biologicista, mas ali houve um avanço. Que, com o tempo, né, a gente pensou que dos PCNs vamos passar para algo melhor, para algo mais antenado à nossa realidade. E aí, o que nós tivemos? Nós tivemos um baita de um retrocesso. E esse retrocesso, né, há um episódio entre 2010 e 2012, que eu acho que vai ser decisivo no que a gente vive hoje. Que episódio é esse? Kit gay. Kit gay. Que, na verdade, não é o kit gay, é o Kit Brasil Sem Homofobia. É importante a gente mencionar esse episódio nessa nossa discussão, nessa frente ultraconservadora que invadiu a escola. Gostei também, vou comentar, mas eu só queria para não perder quando você fala que a escola é sitiada. Eu gosto muito dessa metáfora da escola sitiada. Recentemente eu fiz uma palestra na Rural, cujo título era Gênero sob ataque, escola sitiada. Porque é isso. Quer dizer, são várias frentes de ataque à escola e a escola fica sitiada, fica vendida em relação a isso. Bom, professora. Oi. A senhora trouxe uma questão que inclusive a professora Rosângela dialoga. Rosângela abriu a nossa jornada, né? E ela dialoga isso no artigo que ela escreveu no livro Amazônia, Território e Educação, que eu acho importante citar aqui, até porque a Rosângela está aqui, né? Nos prestigiando, onde ela coloca sobre que a gente não deve esquecer, quando trabalha esse tema, e é interessante porque o artigo dela, ela traz exatamente o título Ideologia de Gênero no artigo, né? Eu achei fantástico uma pesquisadora se remontar exatamente aquilo que está sendo dito, vamos dizer assim, dentro do senso comum, né? Então, quando ela traz sobre ideologia de gênero no currículo da educação básica, ela faz aí um alinhamento com o fundamentalismo religioso. E aí eu acho interessante trazer esse aspecto, porque quando a senhora traz os PCNs, que está lá na década de 90, e os PCNs apontando a partir dos temas transversais, ao mesmo tempo sendo avanço, e ao mesmo tempo mostrando que o discurso tinha mais lastro para debate, precisava ser debatido de forma mais ampla. Eu acho que os PCNs foi fantástico nesse sentido, porque apontou que tinha mais coisas para ser debatido, né? Quando se pensa em avançar nisso, hoje, olha que coisa interessante, a gente está falando da década de 90, hoje nós estamos em 2022. Hoje, por incrível que pareça, os PCNs são os documentos que ainda fazem sentido para a gente no campo da educação, porque os documentos que vão ser criados posteriormente retira toda a possibilidade de debate sobre a questão da sexualidade, se este não estiver alinhado com o fundamentalismo religioso. E isso tem a ver exatamente com esse recorte. Eu estou falando isso, que eu estou querendo trazer mesmo, né, esse discurso do fundamentalismo religioso, porque é ele que vai se amalgamar ali no famigerado, né, ainda no governo Dilma, quando vai se apresentar o kit Escola Sem Homofobia, e você tem ali o Haddad apresentando isso. Esse kit, né, da Escola Sem Homofobia foi laureado pela ONU. Foi laureado pela ONU, foi respaldado pela Unesco, né, como um documento assim, avançadíssimo, né? Mas aí o que houve? O que houve foi um atravessamento do fundamentalismo religioso naquilo que vai ser conhecido como a bancada evangélica. A gente tem que, né, dar nome às coisas. Naquilo que é conhecido como a bancada evangélica, que tinha à frente senador Magno Malta, que inclusive agora acabou de convidar o Daniel Silveira para fazer parte, né, da sua equipe,
o senador Magno Malta, um deputado que ninguém conhecia, um deputado que falava sobre armas, um deputado do baixo clero chamado Jair Bolsonaro. Quer dizer, essa galera que vai se unir. E aí o Jair, é claro, é a partir daí que ele começa a pegar e transformar isso, que ele vai ser o primeiro a pegar esse material, dar o nome de kit gay, e a gente não pode esquecer uma outra força que vai aparecer aí, que é a mídia. Que aí ele vai para o CQC, ele vai para o programa do Ratinho, ele vai de uma certa forma, ganhar lastro político a partir dessa aliança do fundamentalismo religioso, da mídia, né, com esse discurso já da escola sem partido e vai esse discurso da ideologia de gênero. Por isso eu acho interessante que a Rosângela fala bastante isso no capítulo dela, nesse artigo que ela escreve no livro, inclusive, que ela tá aqui, eu tô com o livrinho na mão aqui, tá, gente? Ó, tá aqui, ó. Inclusive, Jonas, esse aqui é o teu. Ai, que bom. Esse aqui é o teu, que ela mandou por mim, a gente não encontrou ainda. Tá aqui. Ô, Jara, ela falou que o meu tá vindo. Ela falou isso. Eu botei até aqui o comentário que ela fez. Exatamente. Então, isso, e aí, nesse sentido, vai haver um grande erro do governo Dilma Rousseff entre 2011 e 2012, porque o Bolsonaro vai liderar, né, um movimento ultraconservador em torno do kit Brasil Sem Homofobia, né? E aí é onde começam a propagar as primeiras fake news em relação a isso, porque o que ele vai dizer? Ele vai dizer que o kit que ele vai chamar de kit gay era um material que iria ser levado à escola, ser distribuído em escolas de educação infantil para ensinar sexo para as crianças e para que as crianças fossem cooptadas para virarem homossexuais e travestis. Então, e isso, quer dizer, o que a gente chama a isso? Nós chamamos isso de pânico moral, que é quando, né, uma pessoa pública vai trabalhar com desinformações a partir de questões que causam certa comoção nas pessoas. Então, vai causar comoção porque vai tratar de crianças. Olha, nós queremos proteger as crianças, nós queremos que as crianças sejam protegidas. Esse kit é danoso, esse kit não pode ir para a escola porque vai incentivar que seu filho, que a sua filha, se torne homossexual. Esse discurso teve eco, foi comprado, inclusive, pela mídia, porque, na verdade, o que é esse kit, o kit Brasil Sem Homofobia? É um material que iria ser distribuído para professores e professoras do ensino médio que quisessem, porque havia uma comprovação das pesquisas que apontavam que os professores e professoras da educação básica, sobretudo do ensino médio, não sabiam, do ensino fundamental também, não sabiam, não tinham, não se sentiam aptos a tratar dessas questões na escola. E essas questões, gente, aparecem na escola, porque ninguém vai deixar a sua sexualidade, a sua identidade em casa e vai para a escola. E aí, mas aí, por conta de toda essa desvirtuação que aconteceu a partir da fala do Bolsonaro e que teve muitos aliados, o governo Dilma Rousseff, ao invés de bancar esse projeto e dizer que trabalhar com questões de gênero é uma política de Estado, porque era isso que deveria ter sido feito na época. Porém, ela foi intimidada porque, na época, a bancada religiosa era da base governamental, era da base do governo Dilma, e essa bancada disse que se a Dilma não recuasse em relação a esse kit, eles sairiam da base do governo. E aí, nessa época, ela ainda teve né, além dela não ter bancado o programa, né, porque é um programa, além dela não ter bancado, ela tem uma fala assim, muito inadequada. O que ela justifica a retirada desse kit, a não entrega, porque, na verdade, o kit nem havia sido entregue nas escolas. Ela vai dizer que o governo não pode fazer propaganda de opções sexuais. Então, é uma fala muito problemática. E aí, eu não estou nem entrando na questão se é orientação sexual ou se é opção sexual. Não estou nem entrando nessa questão. Isso é o de menos na fala da presidenta.
o que é problemático é como assim fazer propaganda de opção sexual. Então, se o governo não pode fazer propaganda de opção sexual, deveria ter sido retirado todos os livros do Vinícius de Moraes, de poemas do Vinícius de Moraes, por exemplo. Né? Então, quer dizer, aí, a partir desse fato, desse episódio, e aí abre-se uma avenida para que projetos e que as questões de gênero fossem atacadas na escola. E lembrando que esse ataque, né, a guerra cultural que se evidenciou na escola, sobretudo a partir desse episódio do kit gay, não é um episódio isolado do Brasil. Há uma articulação mundial em torno disso. Então, situações parecidas têm acontecido na América Latina, no Peru, na Colômbia, Costa Rica, na Europa, em alguns países mais, em outros países menos, mas é uma ação articulada em todos os países, no sentido de que as questões de gênero não estejam presentes no currículo da escola. E aí, quer dizer, a partir do kit gay, aí todas essas menções que eu já falei para vocês, de anti-intelectualismo, anti-arte, anti-ciência, leis estapafúrdias, como projetos de leis estapafúrdias, como o Escola Sem Partido, que eu acho que foi o que foi mais longe. E, assim, a premissa principal do Escola Sem Partido era ataque às questões de gênero. Era a premissa principal. Tinha várias proposições, mas a número 1 era as questões de gênero. E aí, isso vai empobrecer a discussão, o debate sobre a escola. Quando, em 2014, nós vamos começar a ter a aprovação dos planos nacionais de educação, do Plano Nacional de Educação, e aí teve os planos municipais de educação e os planos estaduais de educação, tanta coisa importante para ser discutida na escola, algumas das quais eu já até mencionei aqui, tantos problemas que a gente precisa enfrentar na escola e na universidade, e a discussão o debate ficava em torno de vai ter gênero ou não vai ter gênero? O professor vai poder trabalhar com as questões de gênero ou os professores não vão poder trabalhar com as questões de gênero? Trabalhar com gênero e sexualidade é papel da escola ou é papel do professor? Então, assim, a discussão, o debate educacional foi empobrecido a ponto de pipocar no Brasil uma série de leis que impedem, que proíbem que professores e professoras tratem da questão de gênero e sexualidades e diversidade sexual na escola. Uma dessas cidades é Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem uma lei municipal sobre isso, uma lei de 2016, que impede que os professores da rede pública municipal tratem das questões relacionadas a gênero e diversidade sexual no currículo escolar. Então, aí uma série de vai haver uma série de movimentos, uma série de movimentação, e aí os planos municipais estaduais, os planos estaduais, praticamente todos retiram dos seus objetivos a questão de gênero, e isso vai contra a sociedade civil, porque quando em 2014 tem as reuniões com os grupos e com as representações de professores, dos movimentos sociais, todos esses movimentos pedem e apontam a importância das questões de gênero na escola. Mas isso é retirado quando era passado nas assembleias legislativas estaduais, nas câmaras municipais e também na nacional, como foi retirado do Plano Nacional de Educação. E aí isso vai reverberar também onde? Na BNCC, na base. Para vocês terem uma ideia, foi retirado a questão de gênero na BNCC, na base,
Gênero, a palavra gênero não aparece nem quando se refere a gênero alimentício, gente. Olha que coisa absurda. Foi retirado, extirpado. Então, daí a gente percebe, né, o quanto esse movimento ultraconservador, né, e de fundamentalismo religioso vai atacar de maneira absolutamente eficiente a escola, a ponto, inclusive, de muitos professores e muitas professoras concordarem. Falar assim, é isso mesmo. Não, a gente não pode, nós não podemos trabalhar com isso. Vários estudos da área de gênero e sexualidades na escola vão dizer isso, vão dizer que a gente ainda vai encontrar muitos professores, um grupo significante de professores e professoras que acreditam que não se deve tratar sobre essas questões na escola. Agora, como é que não se trata sobre essas questões na escola? E gestores também, né, professora? Sim, minha filha mesmo, no ensino médio, passou por uma situação como essa, quando ela sugeriu um trabalho de conclusão de curso, né? E que ela queria tocar nesse tema, a gestora falou, não, na minha escola a gente não toca nesse tema, não. Sim, sim. Na minha escola, terrível ver isso. É isso. Né? Quando eu fiz o meu doutorado, mas isso, gente, o meu doutorado foi eu defendi em 2010. E mesmo lá eu já tive dificuldades de adentrar a escola pública com o meu projeto, que era um projeto sobre diversidade sexual, e eu ia entrevistar professores. Então, em algumas escolas, a justificativa do diretor, do gestor, era: aqui não tem viado. Tipo, vai para uma outra escola. Nós não temos gays, lésbicas. Era isso. Olha, uma coisa absurda. Terrível, né? Isso. Então, assim, há uma dificuldade. E nisso o professor fica vendido, porque o professor ele fica acuado. Então, nós vamos ter, por exemplo, casos de professores, como vou dar um exemplo de um professor, isso aconteceu ano passado, um professor da rede municipal de Criciúma, professor de artes, que na aula, acho que não sei se era 7º ano ou 8º ano, ele passou uma música, uma canção do Criolo, acho que era o Criolo cantando com a Pablo Vittar, eu acho que se chama Etérea, a música. E, enfim, que trata sobre a questão da diversidade sexual, sobre respeito, sobre dignidade e tal. Então, ele trouxe. Um pai denunciou o professor, falando que o professor estava praticando, entre aspas, ideologia de gênero. Isso chegou até a prefeitura e o professor foi exonerado. E o prefeito da cidade falou que em escola daquele município não era para ser, não poderia se falar de viado. Então, assim, é uma situação, né, de extrema ignorância, né, de anticiência, né, e de anticultura, né? Sem falar, professor, eu estou pensando aqui pensando aqui também a partir de outro lugar, né, a partir da psicanálise, da subjetividade, sem falar que também é um lugar de produção de sintoma, de produção de angústia, de produção de adoecimento, porque não só nega, né, essa diversidade, a multipluralidade, a subjetividade do sujeito, como negando também, diz que aqui não pode ter. Então não é só negar a existência do outro, é não permitir também que esse outro exista. E aí eu fiquei pensando aqui, Ronald, no texto que o Freud tem, né? Inclusive eu utilizo lá na minha dissertação, quando ele fala sobre algumas reflexões sobre a psicologia escolar, onde ele fala dessa forma onde esse conhecimento é adquirido através do professor, e ele diz assim, olha, um conhecimento de fato só faz sentido pelo aluno se ele for atravessado por eros. Inclusive é o texto que Bell Hooks vai, né, utilizar bastante quando ela fala sobre a questão do amor, né, no processo educacional. E aí o Freud ele continua quando ele diz assim, que é difícil, chega um momento que é difícil saber o que exerceu mais influência sobre, né, o discente. Se foi o material, aquilo que foi ensinado, né, ou se foi a personalidade do próprio professor, da própria professora. Quer dizer, quando você tem um professor, a professora que diz aqui não, na minha sala não. Eu não me lembro o nome daquele professor, professora Jonas, que ela lá da UF,
que ele escreve um artigo, o senhor conhece, a senhora conhece que é seu amigo. Ele escreve um artigo, Eu Rebolo Até o Chão, lembra desse artigo? Por conta de um aluno em que ele dançou na sala de aula e rebolou, e a professora falou, não, na minha sala, homens não rebolam. E aí ele pegou aquilo, escreveu esse artigo, né? Eu rebolo sim, rebolo até o chão, né? Porque um outro professor não falou assim, não, na minha sala você pode, na minha aula você pode rebolar. Então, olha como a gente está falando de educação, gente. A gente está falando de sala de aula, a Duda está aqui, que é lá de Rondônia, uma amiga querida, orientando aí da professora Rosângela. A gente está falando de sala de aula, ela colocou aqui. A maioria dessas adolescentes, o único espaço que esses alunos, essas alunas têm para expressarem a sua sexualidade, na maioria das vezes, é a escola. Porque dentro de casa também é negado esse direito. Também é negado esse direito. Entende? Então, se você tem... como é que se constrói, professora Jonas? Como é que se constrói a subjetividade desse indivíduo? Jairo, negado na sua própria existência. Pois é. Por isso que, assim, é importante... Mas, assim, quando a gente pensa nessa construção e quando a gente pensa na relação escolar, a gente também não pode, né, dizer que a escola não presta, que a escola é ruim, que a escola pública como um todo é ruim, é nociva para as pessoas, sejam elas quem forem, que a escola não tem qualidade. A escola tem muitos problemas, né, muitos das quais eu mencionei aqui com vocês e a gente tem aqui discutido. Mas a escola também tem muita potência. A escola pública tem muita potência. Então, apesar dos pesares, alguém aqui colocou, né, que no grupo, né, colocou aqui no chat, né, falando que não tem como controlar subjetividades e tal, né, em relação a leis que proíbem no currículo gênero e sexualidades. De fato, então por isso que, assim, mesmo com essas proibições, tem professores e professoras fazendo trabalhos maravilhosos. E tem escolas fazendo um trabalho de acolhimento e indo numa direção de respeito à diversidade, né, e de respeito às subjetividades das pessoas, incríveis. Tanto é que nós temos muitos casos, Jairo e Ronald e todas as pessoas que estão nos assistindo, de pessoas LGBTQIA+, que na escola são acolhidos e acolhidas, mas a família, fora da escola, não. Eu tive quando eu dava aula na educação básica, isso lá atrás, já alguns anos atrás, eu tinha o caso de um aluno, de um estudante, que, ao chegar na escola, ele ia ao banheiro, ele se montava, se maquiava, colocava roupas femininas, peças femininas, tinha aula. Tinha um grupo ali que acolhia, a turma sabia e entendia a subjetividade desse aluno. Os professores, em sua maioria, não todos, mas a maioria dos professores também. Mas aí o que acontecia? Acabava a aula, ele ia novamente ao banheiro, tirava a maquiagem, colocava a roupa socialmente considerada de menino e ia para casa, porque a mãe não podia saber, porque o pai ia bater nele e tudo mais. Então, a escola é um espaço complexo, que não dá para a gente dizer que lá é tudo ruim, que todo mundo sofre lá. Eu digo que a escola tem mecanismos próprios, tanto de exclusão, como também de inclusão. Professora, mas essa escola a qual a senhora se refere, aí eu também quero trazer essa polêmica aqui, né? É uma escola pública. Escola pública. Pois é, essa mesma liberdade você não tem numa escola privada. Eu queria chamar a atenção, queria até lhe ouvir sobre isso. Na pandemia, uma das coisas que ficou muito marcante no Rio de Janeiro
foi, enquanto, né, o Brasil inteiro tendo dificuldade, o mundo todo tendo dificuldade no processo pandêmico, principalmente na época aí dos lockdowns, a Barra foi o espaço no Rio de Janeiro onde mais se abriu escolas no período da pandemia. Barra e Recreio. Barra e Recreio, e essas escolas pautadamente cristãs, evangélicas. Não é isso, Ronald? Católicas e evangélicas. São escolas religiosas, né, digamos assim. Escolas religiosas. E outra coisa também que surge como novidade eu tenho até dificuldade de falar essa palavra, governo, né? Na necropolítica bolsonarista, é as escolas militarizadas. Sim, que eu mencionei, as escolas militarizadas. E as escolas militarizadas, elas são escolas que vai tentar homogeneizar as pessoas. Então, assim, eles partem do princípio seguinte, que há diversidade, que lá vai haver gays, que podem haver gays, mas eles não querem saber de demonstração ali. E isso é uma violência, porque assim, tudo é massificado. Então, a roupa tem que ser, do menino tem que ser a X, da menina tem que ser a Y. O cabelo tem que ser até tal tamanho, a meia, até a meia tem que ser de uma cor padrão. É tudo padronizado. Obviamente, que isso é uma violência, porque não existe padrão. Não existe escola homogênea. Não existe unidade na escola. Existe diversidade, existe heterogeneidade, existe pluralidade. Existe tudo isso na escola e isso precisa ser pensado, isso precisa ser considerado. Em relação às escolas que professam, né, as escolas religiosas... Só um adendo, professora, que quando eu trouxe sobre a questão das escolas religiosas, né, eu trouxe essa questão de... surpreendeu a muita gente, num período em que estava-se em crise financeira, inclusive, você tem uma abertura dessas escolas, assim, no nível que chama atenção, católicas, evangélicas, escolas religiosas na Barra, mensalidades altíssimas, né? E aí eu queria fazer esse adendo linkando com aquilo que vai dizer Max Weber sobre a escola atendendo às necessidades do capitalismo, né? Sim, porque, Jairo, a crise não foi para as pessoas, não foram para as pessoas que têm grandes fortunas. Surgiram mais de bilionários, né? Ao contrário, surgiram mais de bilionários no mundo. Havia e ainda há fila para compra de jatinhos. Entende? A crise não foi para todo mundo. Mesmo quando a gente pensa na pandemia, a crise não foi para todo mundo. Então, quando a gente pensa em escolas... Tem gente escolas comendo bife com ouro, né? Exatamente. Então, eu só fazer uma ressalva também, o que acontece? Eu pela experiência de ter trabalhado numa escola militar, ter sido perseguido também. Se eu começar a falar aqui, eu acho que amanhã eu estou respondendo um processo administrativo, sabe? Então, eu só posso... O Jário provocando. Mas, assim, eu até entendo que essa militarização das escolas e tal, por questões políticas, é óbvio, um absurdo, uma panaceia, né? E é a ferramenta de sitiar as escolas, né? Agora, há um adeno que eu teria que colocar também, que aí sim, aí é um projeto do governo que foi meio que invisibilizado, né? Não inviável, mas invisibilizado, né, pelo próprio governo, que é o projeto das escolas cívico-militares. Esse projeto ele não é muito falado, ele não é muito divulgado, mas eu queria dizer que ele é uma parceria entre questões de instruções, né? Eu vou colocar dessa forma. O militarismo ele está ali presente, mas não com questões pedagógicas e nem educacionais, mas instrucionais, né? Porque os militares não são professores. Eu tenho que dizer isso. Se amanhã eu ficar preso, a culpa é do Jário. Mas o que acontece? Não são professores, então. E existem os professores que fizeram a literatura, o corpo docente, né, da escola, ali, os professores efetivamente que não são militares. E aí essa parceria entre
as instruções e o processo educacional, ele existe e, por exemplo, aqui no interior do Rio, o Colégio Cívico Militar de Cordeiro, ele é bem... pelos próprios professores, ele é bem falado, vamos dizer assim, é bem avaliado, né? E tem outros colégios cívicos militares também no Rio de Janeiro que também tem, mas eles não foram visibilizados como deveria, né? E aí entra essa questão política, quer dizer, o discurso político de militarização da escola subverteu e fez uma hegemonia, né? Subalternizando todos os projetos que estavam bem no seu andamento, digamos assim, né? Que inclusive falava até de, claro, uma questão da sexualidade, a sexualidade estava lá, mas era pelo viés da saúde. Bom, pelo menos já estava lá, já é um avanço no meio desse governo, desse desgoverno. Então, quer dizer, isso também eu não sei se a senhora já ficou sabendo desse projeto dos cívicos militares. Sim, inclusive, quando eu comento, naquela minha fala inicial, quando eu comentei sobre a militarização das escolas, eu estava falando justamente disso, desse projeto, dessa parceria, né, de escolas cívico-militares. Porque, assim, escolas militares sempre houveram. Uma coisa são as escolas militares. Eu quero que meu filho estude numa escola militar, ou eu quero estudar numa escola militar, tem até uma prova de admissão, você vai lá para essa prova, eu quero estudar numa escola militar. Como existem escolas militares espalhadas pelo Brasil todo, existem algumas aqui no Rio de Janeiro e tal. Isso é uma coisa. A outra coisa é você pegar uma escola pública, seja uma escola estadual, uma escola municipal, e você transformar, você militarizar essa escola. Porque aí, como é que acontece essa militarização? A gestão da escola é repassada para os militares ou para os policiais. Exatamente. E isso é o problema. Isso é um problema. Os professores, porque os professores ou são contratados ou são concursados daquela rede pública municipal ou estadual. Então, os professores não são militares. Então, os professores vão dar aula numa escola cívico-militar. Mas aí, assim, as regras são outras. A gerência dessa escola é militar. E isso... Eu tenho que dizer, professor, eu estou me coçando aqui para dizer, não vira escola, vira quartel. Exatamente, sim. O conceito, professor? O conceito de quartelização é exatamente aquele que o Ronald trouxe a palavra, né, da hegemonização, e eu me pensei aqui, Gramsci, falando exatamente sobre a questão da hegemonia cultural. Que tem qual é a ideia da hegemonia cultural? É exatamente a dominação ideológica, né, de uma classe que subalterniza a outra classe. Quer dizer, outra classe, nitidamente uma educação bancária, como vai dizer o Paulo Freire. Educação bancária. Educação bancária. Tanto é que não é à toa que o Paulo Freire ele é demonizado nesse processo, nesse projeto de país, nesse projeto de educação, em que as escolas cívico-militares são vendidas, são colocadas para a população como um grande projeto educacional muito importante e inovador, e, na verdade, não é. Exatamente. E aí atende até o que disse o Milton Ribeiro, né? O terceiro ministro da Educação do Bolsonaro, quando ele fala que a universidade deveria ser para poucos. Sim, quer dizer, exatamente. você tem aí exatamente o projeto da burguesia e o proletariado ali para atender a burguesia, a subalternização desses corpos, para atender aí o projeto burguês. Eu só queria comentar uma pergunta do Jair que eu não consegui responder, que não foi uma pergunta, um comentário que quando ele falou sobre as escolas religiosas particulares, são as escolas particulares, em relação à questão de gênero. A questão de gênero. Primeira coisa, é que você comentou sobre essa diferença, como é que eu dei o exemplo, uma referência da escola pública, como é que isso se numa escola particular, privada, religiosa, numa escola privada religiosa. Bom, já existe uma diferença pelo seguinte, Jairo, a escola pública ela é para todos. Então, a criança que estuda numa escola pública, provavelmente ela não teria condições de estudar numa outra escola. E ela estuda naquela escola X, porque aquela escola fica próxima da casa dela. Então, ela não está ali por escolha. Ela não está ali porque a mãe escolheu. Ela está ali porque
é o que tem, é a possibilidade. É diferente da escola particular. A escola particular, o pai escolhe aonde ele tem dinheiro, né? E aí ele vai escolher. Fala assim, olha, eu quero uma escola religiosa porque é a escola adventista, quero que meu filho estude no colégio adventista porque eu sou adventista, eu professo essa religião, então está de acordo com a minha ideologia, com aquilo, com as perspectivas que eu acredito da vida, né? Então, ali, obviamente, o pai que matricula o filho, ele já sabe mais ou menos o que o filho vai ter naquela escola, ele já sabe quais são os ensinamentos e qual é a ideologia que vai ser pautado lá. Na escola pública, não. Porque a escola pública vai ter adventista, a escola pública pode ter adventista, pode ter umbandista, pode ter católicos, pode ter evangélicos dos mais diferentes, das mais diferentes igrejas e segmentos neopentecostais. Na escola pública pode tudo. Quer dizer que a diferença é uma escola que atende os discentes, a pública, e uma escola que atende os pais, a privada. A necessidade dos pais, ignorando ali a necessidade, né? Ignorando todo o processo educacional, crítico, inclusive, né? Porque se você é educado dentro de um espaço que já se pressupõe ser a continuidade da sua casa, não tem crítica aqui. Exatamente. E aí, de novo, a gente cai na educação bancária. Educação bancária e uma educação que busca uma homogeneidade que não existe. Por quê? Porque, por exemplo, na escola pública nós temos professoras travestis hoje. Sabe por que nós temos professoras travestis, professoras trans? Porque elas prestam concurso público. E aí tem que engolir. Então, nós temos pessoas que desobedecem às normas de gênero na escola, como eu fui uma dessas pessoas, e como eu sou na universidade. Numa universidade pública, eu prestei concurso. É diferente da escola particular. Na escola particular, dificilmente, claro, se a gente for procurar bem, até acha. Inclusive, a gente tem nós temos um membro do Legesex, que é o Caio, né, que é um homem trans, que trabalha em 2 escolas particulares em Porto Alegre. É uma exceção. E ele fez a transição trabalhando já nessas escolas. E foi aceito. Inclusive, numa delas, escola religiosa. Mas a gente sabe que isso é uma exceção. A escola, ela busca essa homogeneidade. E a homogeneidade não é só em relação ao corpo discente, mas também é em relação ao corpo docente. Então, por isso que nas pesquisas, é claro que existem pesquisas em escolas particulares, elas precisam acontecer, né? E os professores das escolas particulares é muito complicado, porque dependendo da atividade que eles façam, eles são mandados embora. O pai lá reclamou, porque está fazendo ideologia de gênero, está fazendo isso, está fazendo aquilo, é mandado embora. Se na pública está sendo exonerado, né, professora? Pois é, mais difícil. Se na pública está sendo exonerado, imagina no privado. Imagina no privado, exatamente. Professora, a gente tem uns minutinhos aqui, vamos dar voz aqui ao pessoal que está participando aqui com a gente no chat. O Marcelo gente, eu só não quero ser indelicada, mas assim, o meu teto é 9,5, tá? Porque, gente, para vocês terem uma ideia, eu estou trabalhando tanto. Sabe? Gente, só um parêntese. Gente, eu estou trabalhando feito uma louca, tá? Eu estou na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, estou na vice-coordenação da política de gênero da universidade. Então, assim, essa minha rouquidão é de ficar participando de reuniões e resolvendo, ou pelo menos dando acolhimento a problemas, a pepinos que acontecem todos os dias na universidade. Tá? Então, eu queria só me desculpar por isso, mas estou aqui atenta aos sinais. Eu agradeço muito, viu, professora? A sua fala foi sensacional. Eu veio várias coisas aqui na minha cabeça desde o início e, enfim, não dá para... Apesar de eu ter feito aqui perguntas do senso comum, né? Porque é isso que a gente está aqui para isso, para poder levar alguma coisa de mudança nesse senso comum que o Lacan falava das paixões do ser, né? Que é o ódio, a ignorância, né? E o amor. Quer dizer, a paixão à ignorância, né? Tem uma paixão à ignorância no senso comum que a gente precisa fazer uma torção, precisa fazer um desgrudamento, né? Mas, enfim, e eu fiquei aqui
me deliciando aqui. Então, professor, no chat, eu tenho o Marcelo aqui já, o Marcelo Medeiros, ele está o Medeiros está participando bastante, que o Medeiros, inclusive, é um pedagogo. Exato. E aí ele fala aqui sobre o Paulo Freire, decididamente o que de melhor temos na educação, e os ataques feitos à pessoa dele são imorais, né? A Rosângela Hilário, o pior é que quem ocupa espaços como secretarias de educação não tem interesse de mudar as estruturas. As escolas já se organizam para fazer a divisão de classe, quem vai mandar e quem vai obedecer. De fato, até a organização da escola ela é um presídio, né? Sim, quer dizer, tem sim. grade, você tem o carcereiro, a chave do carcereiro, você tem o quem manda ali dentro de sala de aula, que é o mais antigo do presidiário. Por isso, o Ronald e Jairo e demais, Rosângela, um beijo. Por isso que é importante que a gente ocupe cargos de chefia, quando nós tivermos essa oportunidade. É muito importante, porque se nós não ocuparmos, vão ocupar e vão mandar na gente, e essa estrutura não vai ser mudada. É muito importante que a gente ocupe. O Leandro fala isso comigo direto, professora. O Leandro é nosso amigo lá do Legesex. Ele fala, amigo, vamos ocupar esses espaços, senão eles ocupam, os malditos não ocupam. É à toa que eu estou na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Eu não me imaginava numa pró-reitoria, foi uma agradável surpresa. Quando me convidaram, eu fiquei em dúvida se eu aceitaria ou não, mas o que me fez, o que me mobilizou, o que me moveu a aceitar foi justamente isso, quer dizer, precisa, né? Quer dizer, uma pessoa que trabalha, professor, que luta pelas pautas... Né, eu estou lá na Rural, e eu vejo como é significativa a sua presença nesse lugar que a senhora hoje ocupa. Eu estou lá, a gente vê as dificuldades que, né? Em novembro, né, Ronald? Inclusive, nós fomos convocados a estar por uma universidade antirracista, né? Eu trabalhei demais, meu Deus, vocês não têm ideia como foi o meu novembro, vocês não têm ideia. Novembro Negro foi uma ideia da professora Jonas. Exato. E que pensou exatamente por conta dessas questões. Então, a gente está construindo, de fato, uma possibilidade de uma universidade menos racista, que tenha mais espaço para as pautas LGBT, por isso menos LGBT-fóbica, né? E menos isso sexistas, menos sexista, menos patriarcalizado. Então, isso só é possível quando temos pessoas como você, professora, ocupando de fato estes espaços. E quando também, vou complementar a sua frase, e quando essas pessoas que estão ocupando esses cargos conseguem articular ações com outras pessoas, porque a gente sabe que uma andorinha só não faz verão. Então, por exemplo, essa campanha antirracista, ela foi esse sucesso maravilhoso porque nós conseguimos articular com diferentes atores e atrizes e sujeitos e sujeitas da universidade e alavancar uma série de ações extensionistas, reflexivas, de pesquisas na universidade. E é esse o caminho que a gente precisa fazer, que eu acho que aí eu volto lá na fala inicial do Ronald, quando o Ronald fez a fala, né, o comentário da minha fala inicial, né? O que a gente pode fazer para mudar isso? O que a gente pode fazer para mudar esse panorama? O que o professor pode fazer? Uma coisa é importante, né? Primeiro que eu não estou aqui para dar caminho pronto para ninguém, até porque se eu tivesse esse caminho, soubesse, tivesse essa chave e fosse uma chave única, gente, eu estaria sei lá onde, né? Então, não tem um caminho, nós temos possibilidades, eu não tenho um caminho, não, eu não tenho uma fórmula, a fórmula de bolo, faz isso que dá certo. Infelizmente, a gente não tem. Cada realidade é um universo completamente diferente. Mas nós temos caminhos, nós temos possibilidades de dialogar e de refletir. E um caminho é a coletividade, o trabalho coletivo. A gente só consegue fazer uma transformação mais efetiva a partir de um trabalho articulado e coletivo, dos grupos sociais, dos coletivos de pesquisa, coletivos de estudantes, coletivos de movimentos sociais, coletivos feministas, coletivos LGBTQIA+, coletivos pretos.
e não ficar cada um na sua caixa, não ficar cada um no seu quadrado. Porque eu trabalho com a educação especial, então só me compete as questões ligadas à educação especial. Não, eu trabalho com os negros, se for questão ligada aos viados e às travestis, eu estou fora. Não. Então, assim, não é desse jeito, compartimentado e fragmentado, que a gente vai conseguir mudanças efetivas. E o trabalho coletivo é um trabalho difícil, gente. É um trabalho que eu acho que nós estamos começando a aprender, que trabalho coletivo não é trabalho de grupinho, de escola, de trabalho de curso. Vamos fazer aqui nós 4, a gente vai se reunir, vamos fazer um negócio. É algo muito mais difícil, mas também muito mais profundo, mas que é possível ter um resultado mais efetivo. Porque o que a gente busca? O que nós buscamos? O que a gente busca nesse... Por que a gente está nesse papo aqui? Qual é a nossa intenção final? Quer dizer, final não, porque nada tem, né? Mas, enfim, qual é a nossa intenção primordial? É a transformação social. A gente quer a transformação. A gente quer a transformação de uma sociedade patriarcal para uma sociedade equitativa, uma sociedade igualitária. A gente quer sair de uma sociedade LGBTQI-fóbica para uma sociedade plural, para uma sociedade diversa. A gente quer sair de uma sociedade racista para uma sociedade multiétnica, né, em que não existe melhor ou menor, pior e superior ou inferior. É isso que a gente quer. É para isso que a gente está conversando aqui. É para isso que a gente está lutando, cada um nas nossas lutas individuais. Mas a gente precisa, em determinados momentos, a gente precisa unir força em algo maior, em algo coletivo. E é essa coletividade que, na universidade, a gente está tentando falar. Eu falo, a gente não sou eu. Né? Quer dizer, há um grupo que a gente está tentando esse trabalho coletivo que, gente, não é fácil. Não vamos romantizar. É muito fácil, é muito bonito nos textos e nas palestras. Vamos trabalhar coletivamente e tal. É muito fácil falar. Mas a gente precisa fazer o exercício do nosso cotidiano, da nossa prática. Sejam vocês ou nós, professores e professoras, psicanalistas, na nossa prática diária, na nossa prática humana, das nossas relações, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais. Como é que a gente pode fazer essa articulação? Como é que a gente pode contribuir para um mundo melhor? E não ficar só falando coisa bonita, mas que na hora do vamos ver, na hora que nós somos instados a fazer alguma coisa, nós não fazemos. Muitos não fazem. Então, é aquele exercício que o Paulo Freire fala na pedagogia da autonomia. Da palavra ação. O que ele está dizendo quando ele fala da palavra ação? Que nossa prática se coadune ao nosso discurso. Não seja aquele professor que fala bonito, mas que quando chega na hora de colocar em prática aquilo que ele fala tão bonito nos livros e nos artigos, e faz bosta. E faz tudo aquilo que ele... Tudo diferente daquilo que está muito bem escrito e muito lindo nos livros e nas palestras, que muitas são gravadas e ficam ali, e a gente fica achando tudo lindo e maravilhoso. Então é isso, a gente precisa fazer acontecer. E a gente precisa fazer acontecer na coletividade, que não é fácil. Eu estou aprendendo, eu não estou aqui falando no alto da minha, entre aspas, sabedoria, falando que eu sei fazer e acontecer. Eu estou aprendendo, junto com o Ronald, junto com o Jairo, junto com a Rosângela, junto com a Sara Wagner York, que está aqui nos assistindo, junto com todos vocês, fazendo e aprendendo. Acho que é esse. Eu penso que esse seja um dos caminhos. Não estou falando que seja o único caminho, mas que seja um dos únicos caminhos. Porque senão a gente vai ficar sempre rodando em círculo. A gente vai ficar sempre rodando, correndo atrás do próprio rabo. Sabe? É isso. Desculpa, eu acabei assim, até me excedendo um pouco, porque... Amei. Eu gostei de tudo. Eu fiquei quietinho aqui com o Ronald. Fiquei quieto. Fiquei quietinho aqui com o Ronald e deixaram passar. Amei. Olha, professora, eu amei essa espontaneidade. Eu vou terminar aqui, ó. Eu não preciso nem falar nada, eu só vou botar o comentário da Eduarda, que eu também concordo plenamente com ela. É exatamente isso aqui.
Rô, a Jo é de uma fineza muito significativa aprender um pouquinho com ela hoje. Eu concordo plenamente, viu, Eduardo? É exatamente o que, por isso que eu fiquei quietinho aqui, ó, só escutando. Eu fiquei muito Fala, Jair. feliz de estar. Eu fiquei muito feliz aqui. Eu fiquei torcendo para você, para ninguém interromper a Jonas, deixar ela na espontaneidade aí. Eu falei, olha, ela esqueceu do horário. E tá indo. Mas é isso, professora. Quando a senhora estava falando dessas questões todas, né? A gente vê, de fato. Aí, Ronald, você entende por que Jonas é a minha orientadora. Não entendi. Eu já amei, eu já quero ela minha orientadora. É minha orientadora. Mentira, Eu falo que a Jonas é minha orientadora para vida. Eu falo que Jonas é minha orientadora de vida. Não, eu falo que ela é minha orientadora de vida. Professora, Não, muito obrigado. Eu falei, muito obrigado. Hein, Jair? Eu já falei, ó. Tu vai tomar uma puxada da UERJ, porque tu era da UERJ. Puxada lá do Washington. Não me crie, Ronald, não me crie problemas, por favor. Professora, muito obrigado pela sua disposição. Para quem não sabe, o Jonas está vindo de uma pegada intensa. Tá tendo tempo nem de cuidar dos gatinhos, tadinhos. Estão lá os filhinhos dele. Os filhinhos dela estão tudo lá. Ah, minha esposa aí, Gisele. Gisele hoje fez questão. Ó, falar que Gisele não esteve nos outros dias, Ronald, eu vou entregar, mas hoje ela falou: a Jonas, eu quero estar presente. Amor, manda o link para mim. Tá aqui. Obrigada, Gisele. Um beijo grande. Assim, eu só tenho a agradecer a cada pessoa que veio aqui, que colocou mensagem. Assim, só tenho a agradecer mesmo. E assim. E esses momentos é momentos de formação para todo mundo, inclusive para mim. Eu aprendo muito com vocês. Muito. Eu acho que a gente tem que sair dessa verticalidade, né? E aí, pensando novamente em Paulo Freire, né? Pensar sempre numa relação horizontal em que todo mundo aprende com todo mundo, dialoga com todo mundo. Então, só tenho mesmo a agradecer essa oportunidade de conversar com vocês. Um beijo em todo mundo, Rosângela. Vou comentar algumas pessoas que eu sei que eu conheço, né? Rosângela, a Sara Wagner, o Nil também estava por aí, que eu vi. Sim. Assim, acho que a Fran também estava por aí. Desculpa se eu esqueci de mencionar alguém, mas assim, e as outras pessoas, meu agradecimento, minha gratidão. Obrigado. Amanhã, às 9h da manhã, nós estamos aqui de volta com a Sara. A Sara que está aqui, né? A Sara querida, eu tenho o maior prazer de ter tido tanto a Jonas quanto a Sara na nossa segunda jornada. Vou revelar um negócio aqui para vocês, gente. Na nossa segunda jornada, né? Essa jornada começa lá na pandemia, já expliquei isso no encontro com a Rosângela. E na segunda jornada, eu estava recente entrando no Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidades, né? E convidei a professora Jonas e convidei a Sara. Aliás, quem me apresentou a Sara foi a professora Jonas, porque eu pensei num tema, convidei a professora Jonas e ela falou assim, não, Jairo, esse tema aqui seria melhor se fosse uma mulher trans falando nesse tema. Aí eu falei, mas professora, eu não conheço nenhuma mulher trans. Ela falou, eu conheço uma fantástica. E aí me apresentou a Sara, e Sara é dessas que a gente quer carregar para a vida também. A Sara é maravilhosa. E assim, lembrando que naquela época eu ainda não me reconhecia como uma pessoa trans, né? E aí... Toda hora eu tô aqui comentando gafe, porque a professora Jonas falou, não, mas foi naquela época. Aí eu falei da Sara, eu falei assim, ó, a Sara, convida a Sara, e a Sara aceitou, e fizemos aquela mesa, eu e ela, que foi uma mesa maravilhosa. E olha, aí a minha confissão, o Ronald, quando acabou o evento, porque foram elas duas que fecharam o evento, quando acabou o evento, a professora me ligou e falou, você pretende dar continuidade a esse evento, Jair? Eu falei, professora, é um evento que eu quero fazer todo ano. Eu falei, então, ano que vem você vai fazer com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Poxa, gente, não precisa falar mais nada, né? E aí nós estamos hoje aqui, né, trazendo a nossa terceira jornada em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tendo o privilégio de novo de ter a Sara e de ter a Jonas na nossa jornada. Só tenho a agradecer. E amanhã vai ser maravilhoso, a Sara, não perca. 9h da manhã, não perca. Isso, eu vou me despedir também, Jário, aproveitar aí e dizer também, quem não assinou a lista de presença já pode assinar, tá no chat, tá bom? Os certificados já estão prontos, mas a gente vai, depois que terminar a jornada, que a gente vai enviar para cada um de vocês, né, que colocou o seu e-mail na lista de
presença, tá bom? E amanhã, às 9 horas, a gente tem antagonismo social, uma impossibilidade radical de representar o não representável com a Sara, a magnífica Sara, nessa segunda vez que a gente já se encontra nessa jornada. E também, pela manhã, às 11 horas, a gente vai ter o psicanalista e o sintoma, a relação transferencial e o encontro com o impossível com a Ana Laura Prates. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, professora. Você foi espetacular, foi sensacional. Eu não tenho aqui, eu vou ficar gastando aqui os adjetivos todos, eu não vou conseguir chegar no que a gente entendeu e aprendeu essa noite, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, gente. Um grande beijo. Grande abraço. Tchau, tchau.